Em meio à vastidão verdejante de Minas Gerais, onde o tempo parece correr em um ritmo próprio, a fazenda Boa Esperança guardava em seu silêncio mais do que apenas a promessa de um novo dia. Para Helena, cada amanhecer era um lembrete de sua posição. Uma sombra que se movia pela casa, que nunca foi verdadeiramente sua. As palavras de seu marido, Antônio, ecoavam mais alto que o mugido do gado. Inútil. Uma peça decorativa em uma vida de trabalho que era, segundo ele, exclusivamente dele. Naquele dia, a tarefa designada a ela era um reflexo perfeito dessa humilhação. Organizar o velho baú do sogro falecido, um amontoado de memórias que Antônio considerava lixo, um passatempo para quem não tem o que fazer. Mal sabia ele que naquele gesto de obediência silenciosa, o destino da fazenda e de suas vidas estava prestes a ser reescrito para sempre. A poeira dançava nos feixes de luz que invadiam o quarto. Partículas de um passado esquecido que Helena agora tocava. Havia ali roupas puídas, ferramentas antigas, fotografias amareladas de um homem que ela conhecera apenas em sua fase final. Um patriarca cuja força se esvaía a cada dia. Enquanto suas mãos trabalhavam, a voz de Antônio ressoava em sua mente, um veneno lento e constante que minava sua autoestima. Ele a fizera acreditar que ela era uma agregada, uma forasteira vivendo às suas custas, cega para o fato de que seu suor e dedicação eram tão fundamentais para aquela terra quanto a chuva. Era um trabalho invisível, um cuidado silencioso que não gerava lucro e, portanto, aos olhos dele, não possuía valor algum. O baú, para Antônio, era o túmulo de coisas inúteis. Para Helena, tornou-se o berço de uma revolução. E então, algo se revelou. Ao remover a última camada de lençóis amarelados, seus dedos, calejados pela rotina da fazenda, sentiram uma irregularidade no fundo de madeira. Não era um defeito, era uma emenda, uma linha sutil que traçava um retângulo perfeito, invisível para um olhar apressado. Com o coração subitamente acelerado, ela pressionou a madeira. Um clique quase inaudível, e uma seção do fundo se soltou, revelando um compartimento secreto, um fundo falso que guardava o silêncio de anos. Lá dentro, intocada pelo tempo e pela poeira, repousava uma única pasta de couro escuro, rígida e solene. Não era um objeto qualquer. Sua presença ali, naquele esconderijo, gritava a importância que lhe fora conferida. Que segredo um homem como seu sogro precisaria ocultar com tanto cuidado, longe dos olhos de seu próprio filho? Com as mãos trêmulas, Helena retirou a pasta do compartimento. O couro estava frio ao toque, um contraste gritante com o calor que subia por seu corpo. Ao abri-la, 2 documentos se apresentaram. O primeiro era uma cópia de um testamento, com a caligrafia elegante e firme do falecido patriarca. O segundo, e mais intrigante, era uma carta selada, com o timbre de um escritório de advocacia de uma cidade vizinha. No envelope, uma instrução clara, escrita pela mesma mão do testamento, a ser aberta por Helena. Ao fazê-lo, contatar imediatamente o Dr. Arnaldo para a execução da cláusula de lealdade. Cláusula de lealdade? Que termo era aquele? Parecia algo saído de um romance antigo, uma promessa feudal que não encontrava lugar no mundo moderno, muito menos na rotina pragmática e brutal daquela fazenda. O risco era palpável, uma eletricidade no ar que arrepiava sua pele. Abrir aquela carta era um ato de desafio, uma quebra na monotonia de sua submissão. Por anos, ela se moveu nas sombras, evitando conflitos, engolindo as humilhações para manter uma paz frágil. Agora, um fantasma do passado lhe entregava uma chave, mas para qual porta? E o que haveria do outro lado? A instrução era uma ordem direta, uma convocação que pulava uma geração, ignorando o herdeiro de sangue, seu marido. O sogro,
um homem de poucas palavras em seus últimos anos, parecia estar falando com ela diretamente, confiando-lhe um último e derradeiro desejo. A curiosidade, misturada a um medo profundo, venceu a hesitação. Romper aquele selo não era apenas abrir um envelope, era desafiar a ordem estabelecida por Antônio. As palavras na carta eram poucas, mas carregadas do peso de uma bomba relógio. O advogado, Dr. Arnaldo, explicava de forma sucinta a natureza da cláusula de lealdade mencionada no testamento principal. Era uma disposição legal incomum, criada pelo sogro para garantir que o legado da família, a Fazenda Boa Esperança, não fosse parar nas mãos de quem apenas carregava o nome, mas sim de quem verdadeiramente honrou os valores da família através do cuidado e do sacrifício. O documento afirmava que a posse definitiva da terra seria transferida à pessoa que, comprovadamente, cuidou do patriarca em seus dias mais vulneráveis. A leitura daquelas linhas fez o chão de Helena desaparecer. Não era sobre sangue, era sobre caráter. E ela, a inútil, a agregada, fora a única a segurar a mão do sogro em suas noites de febre e delírio. A implicação era tão vasta, tão transformadora, que sua mente se recusava a processá-la por completo. Se aquilo fosse verdade, ela não era uma intrusa vivendo de favor. Ela era a guardiã daquela terra, a verdadeira herdeira. O poder contido naquele pedaço de papel era absoluto. Poder para se libertar, para reerguer a fazenda que Antônio, com sua má gestão e arrogância, estava lentamente levando à ruína. Mas com grande poder vinha um perigo iminente e mortal. Confrontar Antônio com aquela verdade não seria uma conversa, seria uma declaração de guerra. Ele, que a via como uma posse, jamais aceitaria ser despojado de seu direito de nascença por uma mulher que ele considerava inferior. O medo era paralisante, mas a imagem do rosto do sogro em seus últimos dias lhe deu a força que precisava. Ela pegou o telefone. A chegada do carro foi abrupta, uma mancha escura de civilização rasgando a tranquilidade poeirenta da estrada de terra que levava à fazenda. Dr. Arnaldo era um homem como a carta sugeria, sério, metódico e com um ar de autoridade que não se abalava com o cenário rústico. Antônio, que estava no alpendre limpando uma espingarda, um ato mais de intimidação do que de necessidade, viu o veículo se aproximar e franziu a testa. Sua postura relaxada de soberano em seu domínio se enrijeceu. Quem era aquele homem de terno invadindo seu território sem ser anunciado? Helena observava da janela da sala, o coração martelando contra as costelas. A engrenagem do destino, que ela mesma pusera em movimento com um telefonema, agora girava rápido demais para ser parada. O confronto estava a segundos de distância, quando o Dr. Arnaldo desceu do carro, pasta em mãos, e se dirigiu a Antônio com uma formalidade cortante. A realidade se impôs. Senhor Antônio, meu nome é Arnaldo. Sou o advogado de seu falecido pai. Estou aqui a pedido da senhora Helena para discutir uma cláusula testamentária urgente. O nome de Helena, pronunciado com tanta autoridade por um estranho, foi o gatilho. Antônio olhou do advogado para a porta de casa, onde Helena finalmente apareceu. Por um instante, o tempo pareceu parar. O cérebro de Antônio, acostumado a uma hierarquia de poder imutável, não conseguiu processar a cena. Sua esposa, a figura submissa e silenciosa, ao lado de um advogado que falava em testamento. Foi nesse exato momento que ele congelou. A arrogância deu lugar a uma incredulidade paralisada. A máscara de controle rachou, revelando o pânico por baixo. O congelamento, no entanto, durou apenas um instante. Foi a calmaria antes da tempestade. O pânico de Antônio rapidamente se metamorfoseou em fúria. Sua defesa mais primitiva. Ele não se dirigiu ao advogado.
Ele se voltou para Helena, e o veneno em sua voz era mais letal do que qualquer arma. "O que você fez, sua víbora? Que palhaçada é essa?" Ele rosnou, avançando em sua direção. O advogado deu um passo à frente, interpondo-se. Foi então que a acusação tomou forma, uma tentativa desesperada de retomar o controle. "Isso é um golpe. Ela falsificou isso. Essa mulher está tentando roubar o que é meu por direito. Ela manipulou meu pai no leito de morte. O velho já não sabia o que fazia." A acusação era absurda, mas foi dita com a convicção de um homem encurralado, disposto a destruir tudo para não perder. A estratégia de Antônio era clara e brutal: descredibilizar Helena ali mesmo, na frente da autoridade legal. Ele a pintava como uma manipuladora, uma oportunista que se aproveitou de um idoso senil. Ele atacava não os fatos, mas a pessoa, a mulher que ele mesmo havia tornado invisível por tantos anos. Ela nunca fez nada. Vivia nas minhas costas, comendo do meu prato. Acha mesmo que meu pai deixaria a terra dele para uma inútil como ela? Cada palavra era uma faca, projetada para intimidá-la, para fazê-la duvidar de si mesma e recuar, como sempre fazia. Ele estava jogando para a única plateia que importava naquele momento: o advogado. Se conseguisse plantar a semente da dúvida, talvez pudesse reverter a situação, enterrar aquele testamento e a mulher que ousou desenterrá-lo. Mas ele subestimou uma coisa: o silêncio de Helena não era vazio. Era observação. O advogado, Dr. Arnaldo, permaneceu em silêncio durante a torrente de acusações, sua calma contrastando violentamente com a fúria de Antônio. Ele não olhava para o homem que gritava, mas sim para Helena. Ele estava avaliando sua reação, testando a veracidade de sua reivindicação, não nas palavras que foram ditas, mas na força que ela demonstrava ao ouvi-las. Era um teste de fogo. Helena sentiu o peso daquele olhar. Vacilar agora seria perder tudo. Ela respirou fundo, o ar do campo enchendo seus pulmões com uma coragem que ela não sabia que possuía. Ela ergueu o queixo e encontrou o olhar do advogado. E naquele simples gesto, sem dizer uma única palavra, ela comunicou tudo: a verdade de seu cuidado, a injustiça de sua vida e a determinação de não recuar mais. A guerra pela fazenda Boa Esperança não seria vencida aos gritos, mas com a força silenciosa da verdade. A inversão de poder foi sísmica. Minutos antes, Helena era a esposa obediente limpando um baú velho. Agora, ela era a peça central de uma disputa legal que poderia redefinir o legado de uma família inteira. Antônio, o patriarca autoproclamado, foi reduzido a um agressor acuado. Suas ameaças perdendo força a cada segundo de silêncio digno de Helena. O alpendre da Casa Grande se transformou em um tribunal improvisado, e a terra ao redor, antes testemunha silenciosa da opressão, agora parecia observar com expectativa. Qual seria o próximo passo? Como se prova a lealdade? Como se mede o valor do cuidado e do sacrifício em um mundo que só entende de títulos de propriedade e assinaturas no papel? A resposta estava escondida não apenas nos documentos, mas nas memórias, nas cicatrizes e nos testemunhos silenciosos que Helena guardava. A chegada do advogado não foi o fim do conflito, mas o seu verdadeiro e explosivo começo. Antônio, ao perceber que a intimidação não funcionaria, começaria a usar de outras armas: a manipulação emocional, a sabotagem e a tentativa de isolar Helena da comunidade, pintando-a como uma traidora. Ele lutaria com a ferocidade de quem acredita que o mundo lhe deve tudo, especialmente o controle sobre os outros. O que ele não entendia era que Helena não estava lutando pela terra por ganância, mas por justiça. Ela estava lutando pelo reconhecimento do sogro, pela sua própria dignidade e por um futuro onde o valor de uma pessoa não fosse medido pelas palavras cruéis de um homem, mas pela força de seu caráter.
A batalha legal seria apenas o palco visível de uma guerra muito mais profunda e pessoal. A pergunta que pairava no ar era devastadora em sua simplicidade. Quem realmente merecia herdar não apenas a terra, mas a alma daquele lugar? O filho que havia como um prêmio, um direito de nascença a ser explorado e, se necessário, vendido? Ou a nora que, em silêncio, cultivou afeto e respeito, cuidando não apenas do patriarca doente, mas da própria essência da fazenda, dos animais aos jardins, com uma dedicação que Antônio jamais compreendeu? O testamento do sogro não era apenas um documento legal. Era uma questão moral, um julgamento final sobre o verdadeiro significado de legado. E agora, com as linhas de batalha claramente traçadas na poeira daquela tarde, a resposta teria que ser provada, custe o que custar. Com a poeira do confronto inicial assentada, a fúria quente de Antônio deu lugar a um frio calculista. Ele compreendeu que a força bruta, diante de um representante da lei, seria sua ruína. A guerra, então, mudaria de campo, sairia do físico para o psicológico, um terreno que ele dominava com maestria. Enquanto o doutor Arnaldo, com uma calma exasperante, explicava os próximos passos, a necessidade de validação do testamento, a apresentação de provas e testemunhos, Antônio já tecia sua teia. Seu olhar sobre Helena não era mais de raiva, mas de um predador que avalia sua presa, buscando a fraqueza, a rachadura na armadura recém-adquirida. Ele a atacaria não com os punhos, mas com sussurros, isolando-a na mesma terra que agora ela reivindicava. Como lutar contra um inimigo que envenena o próprio ar que você respira? A primeira ofensiva de Antônio foi sutil, mas perversamente eficaz. Ele procurou o capataz, Benedito, um homem que servira a seu pai por mais de 40 anos. Sob o pretexto de um desabafo, Antônio plantou a semente da dúvida. Pintou Helena como uma mulher ambiciosa, uma forasteira que seduzira o patriarca em seu leito de demência, uma golpista de coração frio, disposta a rasgar a linhagem da família para ficar com tudo. Ele usou a lealdade do velho funcionário ao seu pai como uma arma, distorcendo a memória do patriarca para servir a seus propósitos. Meu pai amava esta terra mais que tudo. Benedito. Você acha mesmo que ele a entregaria nas mãos de uma estranha? Perguntou, a voz carregada de uma falsa dor. A mentira, quando dita com convicção por uma figura de autoridade, tem um poder devastador. O veneno se espalhou rápido. Os bons dias se tornaram mais curtos. Os olhares dos outros funcionários se tornaram fugazes e carregados de desconfiança. Helena, que antes circulava pela fazenda com a familiaridade de quem pertencia àquele chão, agora se sentia uma intrusa. O silêncio, que antes era sua prisão, agora se tornara sua única companhia. As paredes da casa grande, que testemunharam seu sofrimento e sua descoberta, pareciam encolher ao seu redor. Antônio havia conseguido transformá-la em uma ilha, cercada por um mar de hostilidade que ele mesmo criara. A dúvida começou a corroê-la por dentro. Teria ela a força para enfrentar não apenas um homem, mas a desconfiança de uma comunidade inteira que ele estava virando contra ela? A solidão era uma arma poderosa e ele sabia exatamente como usá-la. Foi uma ligação do doutor Arnaldo que a tirou do torpor. Sua voz era calma, mas firme, um farol na neblina da manipulação de Antônio. Helena, o testamento é a nossa fundação, mas a cláusula de lealdade é o que sustentará o prédio. As acusações dele são ataques ao seu caráter, e nós responderemos com a verdade do seu caráter. Precisamos de provas do seu cuidado, do seu sacrifício. Cartas, diários, testemunhas, memórias são provas, Helena. Vá buscar as memórias. Aquelas palavras reorientaram sua missão. Não se tratava mais de lutar contra as mentiras de Antônio, mas de iluminar a verdade de seu passado.
A busca não era mais por um direito legal, mas pela validação de anos de dedicação invisível. Um trabalho de amor que agora precisava ser traduzido para a linguagem fria da lei. Sua jornada começou no quarto do sogro, um santuário de memórias que permanecia quase intocado desde sua morte. O cheiro de remédio e de velhice ainda pairava no ar. Ela não procurava por um documento escondido desta vez, mas por ecos de sua própria presença ali. Abriu gavetas, folheou livros com páginas marcadas, tocou nos objetos sobre a cômoda, foi em uma pequena escrivaninha, debaixo de um mata-borrão gasto, que ela encontrou um pequeno caderno de capa preta, quase um diário. Não era um registro de negócios ou de eventos da fazenda. Eram anotações esparsas, fragmentos de pensamentos de um homem que via seu mundo diminuir a cada dia, confinado àquelas 4 paredes. E naquelas páginas, Helena esperava encontrar a si mesma, não como a esposa do filho, mas como a guardiã de seus últimos dias. A caligrafia era trêmula, o registro de uma mão que perdia a firmeza, mas a clareza das palavras era inquestionável. Eram anotações curtas, mas poderosas. Gash trouxe sopa hoje, o único gosto bom em dias. Antônio veio, falou de dívidas, foi embora. Noites ruins, H, leu para mim até eu dormir, uma voz calma. Hoje o médico veio, ela soube explicar tudo. Eu já não consigo. Eram pinceladas de uma realidade que Antônio jamais conheceu ou se importou em conhecer. Página após página, um retrato se formava. O de um filho ausente e impaciente, e o de uma nora presente, paciente e compassiva. O caderno não era apenas um diário, era um testemunho silencioso, uma prova irrefutável da lealdade que o testamento exigia. Era a voz do sogro, falando do túmulo, para defender a honra daquela que o honrou em vida. A porta do quarto se abriu com violência. Antônio estava ali, o rosto uma máscara de desprezo. Revirando o lixo do meu pai, procurando mais alguma coisa para forjar. Sua ladra? Ele viu o caderno na mão dela e tentou arrancá-lo. Pela primeira vez, Helena não recuou. Ela segurou o diário contra o peito com uma força surpreendente, seu corpo se interpondo entre ele e o legado de seu pai. Não é lixo, é a verdade, disse ela, a voz firme, sem o tremor que ele estava acostumado a ouvir. O confronto não foi físico, mas uma batalha de olhares. Ele viu nela não mais a vítima passiva, mas uma adversária que havia encontrado sua arma mais poderosa. Derrotado por aquela nova força, ele recuou, batendo a porta. Mas a ameaça em seu olhar prometia uma retaliação. O diário era uma prova poderosa, mas Helena sabia que precisava de vozes vivas para corroborar a voz do morto. Sua próxima parada foi a pequena casa de Maria, esposa do capataz Benedito. Maria era uma mulher simples, temente a Deus e, acima de tudo, a Antônio. Ela havia ajudado na casa grande durante a doença do sogro e seus olhos viram tudo. Helena a encontrou nos fundos de casa, estendendo roupa no varal. O medo estava estampado no rosto de Maria quando viu quem era. Helena não chegou com exigências ou ordens. Ela apelou para a consciência da mulher, para a amizade que um dia compartilharam na cozinha. Maria, você sabe o que aconteceu naquela casa. Você sabe quem esteve ao lado dele e quem não esteve. Não peço que lute minha guerra. Peço apenas que fale a verdade. Sua outra esperança estava na cidade, no consultório empoeirado do Dr. Matos. O médico que cuidou do sogro por décadas. Um homem idoso, prestes a se aposentar, que conhecia os segredos de todas as famílias da região. Ela o encontrou revisando fichas de papel amareladas, um anacronismo em um mundo digital. Com cautela, ela explicou a situação, o testamento e a necessidade de provar quem era o verdadeiro cuidador. O doutor a ouviu pacientemente, seus olhos pequenos e astutos por trás dos óculos grossos.
Ele se lembrava bem dos últimos anos do velho patriarca. Ele se lembrava das visitas à fazenda, das chamadas de madrugada e, mais importante, ele se lembrava de quem sempre estava lá para recebê-lo e para ouvir as más notícias com coragem e dignidade. De volta à fazenda, Maria a procurou ao entardecer, longe dos olhos do marido e de Antônio. A decisão havia sido tomada. Eu tenho medo dele, Dona Helena. Todos temos. Mas tenho mais medo de me encontrar com Deus um dia com uma mentira na minha alma. Seu sogro era um homem bom. Ele não merecia o fim que teve, nem o desprezo do filho. Eu vi a senhora passar noites em claro, trocando os lençóis, dando de comer na boca dele. Eu vou dizer a verdade ao advogado. É o certo a fazer. Naquele momento, a aliança foi selada. Não era baseada em poder ou dinheiro, mas em uma verdade compartilhada e na coragem de uma mulher simples que decidiu que o silêncio não era mais uma opção. A muralha de isolamento de Antônio começava a apresentar suas primeiras rachaduras. No dia seguinte, um envelope chegou do consultório do Dr. Matos. Dentro, cópias de suas anotações das visitas feitas à fazenda nos 2 últimos anos de vida do sogro. Eram notas clínicas, mas entre os termos médicos, um padrão claro emergia, acompanhado pela nora. As informações sobre o estado do paciente fornecidas pela senhora Helena, filho ausente na visita, a nora relatou a febre noturna e administrou a medicação conforme instruído. Eram mais do que anotações. Eram registros oficiais, imparciais, que transformavam as memórias em fatos. O diário era o coração da prova, o testemunho de Maria era a alma, e os registros do médico eram o esqueleto, a estrutura inegável sobre a qual a verdade de Helena seria erguida. O cerco legal estava se fechando. Percebendo que estava perdendo a guerra de narrativas, Antônio partiu para o desespero, a sabotagem. Se não podia provar que Helena era má, tentaria provar que era incompetente. Numa manhã, o caos se instalou na fazenda. A cerca do pasto do touro reprodutor, o animal mais valioso da propriedade, fora deliberadamente cortada e o animal havia sumido. O pânico se espalhou entre os peões. A perda do touro representaria um prejuízo financeiro gigantesco, algo que a fazenda, já em dificuldades, não poderia suportar. Antônio imediatamente culpou Helena. É isso que acontece quando se coloca a ganância na frente do trabalho. Ela está tão ocupada com seus advogados que esqueceu que uma fazenda precisa de cuidado. Ela vai destruir o legado do meu pai. Enquanto Antônio esbravejava, criando um espetáculo de falsa indignação, Helena agiu. Ela saiu da casa não com pânico, mas com uma autoridade serena que surpreendeu a todos. Ela não deu ordens aos gritos, mas organizou os peões com uma calma e eficiência que nasciam de anos de observação silenciosa. Ela conhecia cada canto daquela terra, cada riacho, cada área de mata fechada. Bento, pegue 2 homens e vá pela vereda sul. Ele gosta daquela sombra. Joaquim, verifique perto do rio. A fêmea do lote 4 está no cio. Ele vai sentir o cheiro. Eu vou pela grota. Ela não era uma advogada ou uma herdeira naquele momento. Ela era a verdadeira gestora daquela fazenda. Alguém que entendia o ritmo da terra e de suas criaturas de uma forma que Antônio, com seu orgulho de proprietário, jamais se dera ao trabalho de aprender. E foi ela quem o encontrou. O touro estava atolado num trecho lamacento da grota, assustado e exausto. Um animal daquele porte, em pânico, era perigoso. Antônio teria usado o laço e a força, arriscando ferir o animal. Helena, no entanto, aproximou-se devagar, falando com o touro com a mesma voz calma que usara para acalmar seu sogro em noites de febre. Com a ajuda de um peão que a seguiu, ela usou galhos e a inteligência, não a força bruta, para dar ao animal um caminho firme para sair do atoleiro.
Quando o touro finalmente se libertou e começou a caminhar de volta, mansamente, os peões que chegaram para ajudar testemunharam a cena. Eles não viram a golpista inútil que Antônio descreveu. Viram uma líder, alguém que possuía uma sabedoria que não vinha de um título de propriedade, mas do coração. Ao retornar para a sede da fazenda, com o valioso animal a reboque, a atmosfera havia mudado completamente. O respeito no olhar dos funcionários era palpável e valia mais do que qualquer documento. A sabotagem de Antônio havia se transformado em uma espetacular demonstração pública da competência de Helena. Ele queria expô-la como incapaz e, em vez disso, acabou expondo a si mesmo como um líder barulhento, mas ineficaz. Helena parou diante dele, a roupa suja de lama, o rosto cansado, mas os olhos brilhando com uma vitória inequívoca. Ela não precisou dizer nada. O silêncio, mais uma vez, falou mais alto. Ela não havia apenas salvado o patrimônio da fazenda. Ela havia conquistado a lealdade de seus homens e provado, sem sombra de dúvida, quem realmente tinha a alma daquela terra correndo nas veias. A balança da justiça havia pendido decisivamente para o seu lado. A grande mesa de jantar da casa, polida com o brilho de gerações, foi convertida em um campo de batalha legal. De um lado, Helena, ladeada pela presença imponente e serena do Dr. Arnaldo. Do outro, Antônio, que agora trazia consigo um advogado da cidade, um homem de fala rápida e olhar esquivo, contratado às pressas para conter o incêndio. A atmosfera na sala era densa, quase irrespirável, carregada com o peso de anos de ressentimento e palavras não ditas. Os poucos funcionários convocados como observadores, incluindo o capataz Benedito e sua esposa Maria, sentavam-se ao fundo. Seus rostos, um misto de medo e curiosidade. Não era apenas a posse de uma fazenda que estava em jogo ali. Era a própria definição de justiça, sendo reescrita sobre a madeira daquela mesa, longe de qualquer tribunal formal, mas com a mesma gravidade de uma sentença final. Dr. Arnaldo iniciou os procedimentos com uma formalidade que emprestou à sala o peso de um tribunal. Ele leu em voz alta a cláusula de lealdade, suas palavras ecoando com a autoridade do patriarca falecido. Ele explicou que não se tratava de uma mera sugestão emocional, mas de uma disposição testamentária condicional, legalmente elaborada para ser executada sob circunstâncias específicas. O ônus, explicou ele, era provar um padrão consistente de cuidado, dedicação e sacrifício para com o testador em seus últimos anos, em contraste com o abandono ou negligência por parte do herdeiro sanguíneo. Sua exposição foi metódica, clínica, desprovida de paixão, o que a tornava ainda mais poderosa. Ele não estava contando uma história, estava dissecando a lei e aplicando-a aos fatos, construindo a base de sua argumentação sobre um alicerce de lógica inabalável. A resposta do advogado de Antônio foi rápida e agressiva. Ele atacou a própria validade da cláusula, rotulando-a de juridicamente ambígua e fruto da mente confusa de um homem no fim da vida. Argumentou que o afeto e o cuidado eram conceitos subjetivos, impossíveis de serem medidos em um processo legal. Ele pintou um retrato de Antônio como o filho dedicado, sobrecarregado com a gestão de uma fazenda em crise, cujas ausências eram justificadas pelo trabalho árduo para manter vivo o legado do pai. Em sua narrativa, Helena era uma cuidadora, sim, mas uma cuidadora que cumpria seu papel, nada mais. Tentar transformar esse papel em uma reivindicação de propriedade era, segundo ele, uma afronta oportunista e uma distorção grotesca da intenção de um patriarca que, em sã consciência, jamais deserdaria seu único filho. Foi então que Dr. Arnaldo, com um movimento deliberado, colocou o pequeno caderno de capa preta sobre a mesa. Felizmente, disse ele,
O próprio testador deixou um registro de seus sentimentos e de sua realidade diária. Um silêncio mortal caiu sobre a sala quando ele começou a ler as anotações do sogro. A voz do advogado deu vida à caligrafia trêmula, recitando as entradas sobre a sopa de Helena, a solidão das noites, a impaciência de Antônio com as finanças e a paz que a leitura de sua nora lhe trazia. Cada frase era uma pequena pedra, e juntas elas construíam uma montanha de evidências sobre o verdadeiro estado emocional e físico do patriarca. Não era mais a interpretação de Helena ou a acusação de Antônio. Era a voz do homem no centro de tudo, falando diretamente do passado, e seu testemunho era inequívoco. A defesa de Antônio reagiu como um animal ferido. Seu advogado imediatamente se levantou, objetando com veemência. Isso não prova nada, ele declarou. A voz mais alta do que o necessário. São os devaneios de um homem doente. Quem garante que ele não foi coagido a escrever isso? Ou que essas páginas não foram inseridas depois? A caligrafia é instável, a datação é irregular. Isso é o diário de um homem senil, cuja percepção da realidade estava comprometida, sendo facilmente manipulado por uma cuidadora que controlava seu acesso ao mundo exterior. A estratégia era clara. Se não podiam negar as palavras, atacariam a sanidade do autor, profanando a memória do patriarca para salvar a pele do herdeiro. Era um ato de desespero, uma tentativa brutal de silenciar a testemunha mais poderosa de todas. A percepção do falecido pode ser questionada, concedeu o Dr. Arnaldo com uma calma desarmante, mas a realidade dos eventos pode ser corroborada por testemunhas vivas. Ele fez uma pausa dramática, deixando a tensão se acumular até se tornar quase física. Seus olhos percorreram os rostos assustados no fundo da sala, e então ele falou, a voz clara e firme. Gostaria de chamar a senhora Maria para nos contar o que ela se lembra daquele período. O nome, ao ser pronunciado, teve o efeito de uma pedra jogada em um lago parado. Maria congelou. Seu marido, Benedito, virou-se para ela, a incredulidade estampada em seu rosto, e Antônio a fuzilou com um olhar que prometia uma retribuição terrível. O simples ato de se levantar e caminhar até a mesa tornou-se, para aquela mulher simples, a jornada mais longa e perigosa de sua vida. Sua voz, a princípio, era um sussurro trêmulo, quase inaudível. Incentivada pelo olhar calmo de Dr. Arnaldo, ela começou a falar. Ela não usou linguagem rebuscada ou fez acusações diretas. Ela simplesmente descreveu o que viu. Descreveu as madrugadas em que encontrava Dona Helena dormindo, sentada em uma cadeira ao lado da cama do patrão, porque ele tinha medo de ficar sozinho no escuro. Descreveu a paciência com que Helena limpava e alimentava um homem que, em seus piores dias, nem sabia mais quem era, e descreveu as visitas de Antônio, rápidas, barulhentas, cheias de queixas sobre as despesas da fazenda, terminando quase sempre com uma porta batendo. Eram fatos, não opiniões. Imagens pintadas com palavras simples que, juntas, criavam um mural devastador da verdade. O advogado de Antônio tentou desmembrá-la no contra-interrogatório. Ele foi sarcástico, condescendente, agressivo. A senhora não estaria recebendo alguma compensação por este depoimento tão conveniente? Não é verdade que a senhora e seu marido dependem do emprego nesta fazenda e que, portanto, diriam qualquer coisa para agradar a uma possível nova patroa. Suas memórias não poderiam estar confusas? Mas ele subestimou a força da simplicidade. Maria não se alterou. A cada pergunta venenosa, ela respondia com a mesma frase, dita de formas diferentes. Eu só estou dizendo o que meus olhos viram, doutor. Sua recusa em se deixar intimidar, sua adesão inabalável à sua experiência direta, transformou-a de uma testemunha frágil em uma rocha inamovível contra a qual as ondas de intimidação se quebravam inutilmente. Com o testemunho de Maria pairando no ar,
Dr. Arnaldo desferiu o golpe seguinte. Ele apresentou a declaração assinada e as cópias das fichas clínicas do Dr. Matos. Se a memória de uma funcionária pode ser questionada, disse ele, dirigindo um olhar cortante ao advogado de Antônio, talvez os registros imparciais de um profissional médico sejam mais difíceis de descartar como confusos. Ele leu as anotações, a linguagem técnica soando como sentenças de um juiz. Paciente acompanhado pela nora, filho contatado por telefone, não compareceu. Quadro clínico detalhadamente explicado à senhora Helena, que demonstrou total compreensão dos cuidados necessários. Era a triangulação perfeita da prova, a voz do falecido no diário, a voz da testemunha ocular e a voz da autoridade médica convergiam para um único e irrefutável ponto. A verdade. Encurralado por fatos que não podia torcer, Antônio finalmente explodiu. A fachada de herdeiro injustiçado se desintegrou, revelando o tirano por baixo. Ele se levantou com tanta violência que sua cadeira caiu para trás. Chega! Chega dessa farsa! Ele berrou, o rosto vermelho de uma fúria impotente. Ele apontou um dedo trêmulo para Maria. Sua fofoqueira traidora! Eu te dou um teto e é assim que você me paga? Contando mentiras na minha própria casa? Depois se virou para o advogado. E você? Revirando a vida do meu pai, expondo nossa família. Tudo isso por causa de uma aventureira que fez a cabeça de um velho doente. Sua explosão foi a melhor prova que Helena poderia desejar. Naquele momento, todos na sala viram exatamente o homem que o diário e Maria haviam descrito. Em meio ao caos da explosão de Antônio, Dr. Arnaldo, com uma calma glacial, introduziu um novo tópico. Falando em cuidado com o patrimônio da família, disse ele, gostaria de perguntar ao capataz, Sr. Benedito, sobre o incidente recente com o touro reprodutor. Benedito, já de pé, foi pego de surpresa. O advogado de Antônio tentou intervir, mas Arnaldo foi implacável. Sr. Benedito, quem elaborou a estratégia para encontrar o animal? Quem o encontrou? Quem o resgatou do atoleiro sem feri-lo? Preso entre a lealdade ao nome da família e a verdade dos fatos, o velho capataz hesitou por um momento. Então, com a voz grave de quem passou a vida na terra, ele respondeu, olhando não para Antônio, mas para Helena. Foi a patroa, foi a dona Helena que fez tudo. A confissão de Benedito foi o golpe de misericórdia, o peso acumulado das provas, o diário, o testemunho de Maria, os registros do médico e agora a confirmação do capataz sobre a competência e o conhecimento de Helena tornou-se esmagador. Não havia mais espaço para interpretações ou ambiguidades. A narrativa que Dr. Arnaldo construíra estava completa e era a prova de balas. De um lado, um padrão documentado de cuidado, conhecimento e amor pela terra e por seu patriarca. Do outro, um padrão de negligência, desrespeito e, como a explosão de fúria acabara de demonstrar, um caráter volátil e abusivo. A sala de jantar ficou imersa em um silêncio profundo, onde a única coisa que se movia era a verdade, finalmente se assentando no lugar que lhe era devido. Naquele instante, a transferência de poder, que antes era apenas uma possibilidade legal, tornou-se uma realidade social e palpável. Os funcionários no fundo da sala não olhavam mais para Helena com desconfiança, mas com um respeito recém-descoberto. E o olhar deles para Antônio não era mais de medo, mas de pena, talvez até de desprezo. Ele havia perdido mais do que uma batalha legal. Ele havia perdido sua autoridade, seu status de patrão inquestionável. Ele podia até continuar gritando, mas suas palavras agora eram apenas ruído, o som vazio de um poder que não existia mais. Helena, em contrapartida, sem levantar a voz ou dar uma única ordem, havia se tornado a verdadeira matriarca daquele lugar.
sua liderança forjada no fogo do sofrimento e validada pela força da verdade. Quando parecia que não havia mais nada a ser dito, Dr. Arnaldo ajustou seus óculos e adicionou uma última e inesperada camada ao processo. Há apenas mais um ponto a ser considerado para avaliar quem verdadeiramente honrou o legado da Fazenda Boa Esperança, disse ele, abrindo uma nova pasta sobre a mesa. Uma análise preliminar dos livros contábeis da Fazenda sob a gestão do Sr. Antônio nos últimos 5 anos. Os resultados são preocupantes. A ameaça era velada, mas absolutamente clara. A batalha não era mais apenas sobre o cuidado pessoal, mas sobre a competência administrativa. Ele estava sugerindo que Antônio não apenas negligenciou o pai, mas também o próprio patrimônio que tão ferozmente reivindicava, possivelmente através de má gestão, dívidas ou algo ainda pior. Era o cheque-mate. A verdade sobre o cuidado foi revelada. Mas o que os números escondem? A negligência de Antônio foi apenas emocional. Ou ele também levou a fazenda à beira da ruína financeira. A batalha pelo coração da fazenda foi vencida, mas a guerra por seu futuro está prestes a ter sua revelação final. O que vocês acham que essa auditoria vai descobrir? Comentem aqui embaixo o que vocês esperam que aconteça com Antônio. A história ainda não acabou e o confronto final promete ser inesquecível. Se você está ansioso pelo desfecho, deixe o seu like para apoiar a jornada de Helena e nos vemos no clímax desta história. O advogado de Antônio, pálido e visivelmente abalado, tentou um último e fraco protesto. Isso é uma manobra de intimidação. As finanças da fazenda são uma questão privada e complexa, completamente irrelevante para a questão testamentária em pauta. Mas suas palavras soaram ocas, um eco desesperado em uma sala onde a maré já havia virado de forma irreversível. A ameaça da auditoria mudara fundamentalmente a natureza do confronto. Já não se tratava apenas de quem era o herdeiro mais moral, tratava-se de quem era o guardião mais competente. Dr. Arnaldo, sem se alterar, simplesmente abriu a pasta. A verdade, ele sabia, não precisava de gritos. Ela tinha o peso silencioso e esmagador dos números, e os números estavam prestes a contar uma história de incompetência e egoísmo. Com a precisão de um cirurgião, Dr. Arnaldo apontou para uma única linha em uma das planilhas. Em abril de 2 anos atrás, ele começou. Foi contraído um empréstimo significativo usando uma porção substancial do gado reprodutor como garantia. A justificativa declarada nos documentos bancários foi investimento em modernização de maquinário. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Antônio. No entanto, nossa investigação preliminar não encontrou registro da compra de nenhuma máquina. Em vez disso, o montante exato foi transferido para uma empresa de investimentos de alto risco, especializada em commodities agrícolas especulativas. Uma empresa que, 3 meses depois, declarou falência total. Cada palavra era um prego sendo martelado no caixão da credibilidade de Antônio. O segredo estava exposto, não apenas à negligência, mas à traição ao legado. Antônio não estava lutando para manter a fazenda. Ele a estava usando como sua caixa de apostas pessoal, arriscando o patrimônio de gerações em um esquema para enriquecer rápido, para provar um valor que ele sentia que não tinha. A fazenda não era seu lar, era seu caixa eletrônico. A revelação recontextualizou tudo. Sua impaciência com os cuidados do pai, seu desprezo pelo trabalho inútil de Helena, sua constante reclamação sobre as dívidas. Eram tudo distrações, cortinas de fumaça para esconder o fato de que o maior perigo para a Fazenda Boa Esperança não era o mercado ou a seca, mas o próprio homem que se dizia seu mestre e protetor. Ele não estava apenas perdendo a fazenda, ele a estava destruindo por dentro. Em seu último ato de desafio, Antônio tentou tecer a mentira final.
Era um investimento, ele vociferou, a voz rouca de desespero. Um risco calculado para dobrar nosso capital e tirar a fazenda do vermelho para sempre. Eu fiz isso por esta família, por este lugar. Ela, ele apontou para Helena, com sua mente pequena, nunca entenderia de negócios, de visão de futuro. Eu estava tentando nos salvar. Mas a mentira era transparente, patética. Ninguém na sala acreditou. A visão dele era a de um jogador, não a de um agricultor. Ele não falava a língua da terra, da paciência, do trabalho duro. Ele falava a língua da ganância, e essa língua o havia traído, deixando-o nu e exposto diante de todos. E então, pela primeira vez naquela reunião, Helena falou. Sua voz não era alta nem acusatória, era a voz calma de uma observadora que finalmente compartilhava suas anotações. Em maio daquele ano, disse ela, olhando para seus próprios papéis, você disse que não tínhamos dinheiro para comprar a ração de inverno de melhor qualidade. O gado emagreceu. Em julho, você vendeu o trator pequeno, dizendo que era supérfluo. Tivemos que arar a horta à mão. Em setembro, você não pagou o bônus dos funcionários pela primeira vez em 20 anos. Ela não estava discutindo, estava conectando os pontos. Cada decisão de Antônio, cada sacrifício imposto à fazenda e a seus trabalhadores coincidia perfeitamente com sua aventura financeira desastrosa. Sua calma e seu domínio dos fatos foram mais devastadores do que qualquer grito. Doutor, Arnaldo levantou-se, assumindo o papel de juiz final. A cláusula de lealdade foi ativada por uma descoberta legítima e sua condição foi amplamente satisfeita, como provado por testemunho documental, testemunhal e médico. Ademais, a gestão do herdeiro sanguíneo demonstrou um padrão de negligência financeira que colocou em risco o próprio objeto do testamento. Portanto, em meu poder como executor testamentário, declaro a transferência total e imediata da propriedade e de todos os ativos da Fazenda Boa Esperança para a senhora Helena. A vontade do falecido está, a partir deste momento, cumprida. A sentença foi proferida. Não havia mais nada a ser debatido. A justiça, adiada por tanto tempo, havia finalmente chegado. O que se seguiu em Antônio não foi raiva, mas uma implosão. Um som gutural, um soluço de um homem que perdeu não apenas a terra, mas a própria identidade que construiu sobre ela. Ele não era mais o patrão, o herdeiro, o chefe da família. Ele era apenas um homem, despojado de tudo pelo peso de suas próprias ações. Seu advogado, vendo que não havia mais nada a fazer, tocou seu ombro e sussurrou para que fossem embora. Doutor. Arnaldo então se dirigiu a ele uma última vez, a voz agora fria e sem emoção. O senhor tem 24 horas para retirar seus pertences pessoais da propriedade. Após esse prazo, será considerado um invasor. O rei estava deposto e exilado de seu próprio reino em ruínas. As semanas que se seguiram transformaram a Fazenda Boa Esperança. A mudança não foi apenas de dono, mas de alma. A atmosfera opressiva, o silêncio carregado de medo, dissipou-se como a névoa da manhã sob o sol. Risadas, antes raras, agora podiam ser ouvidas entre os funcionários. A Casa Grande, antes um palco de humilhação, tornou-se um centro de planejamento e trabalho. Helena não se trancou no escritório do patrão. Ela moveu a mesa de trabalho para a ampla cozinha, o verdadeiro coração da casa, onde o cheiro de café se misturava com o cheiro de terra e esperança. O poder ela demonstrava a cada dia. Não precisava viver isolado no topo. Ele podia e devia viver entre as pessoas. Sua liderança era radicalmente diferente. Ela não dava ordens de cima para baixo. Ela perguntava, ouvia e trabalhava lado a lado. Ela estava lá, com as mãos na terra, consertando uma cerca, ajudando a vacinar o gado, aprendendo com os mais velhos os segredos do solo que Antônio sempre ignorou. Ela conquistou um respeito que seu marido jamais teve,
porque o dele era baseado no medo da demissão e o dela era baseado na admiração pelo exemplo. Ao honrar o trabalho de cada um, ela ensinou a todos a honrar a fazenda novamente. A lealdade que o sogro tanto prezava tornou-se a cultura daquele lugar, não por uma cláusula em um papel, mas por uma prática diária de respeito mútuo. E a terra, como se sentisse a mudança, começou a responder. Com um planejamento cuidadoso e a ajuda de um agrônomo que ela contratou, as pastagens foram recuperadas. O empréstimo para o novo maquinário, desta vez real, foi aprovado com base em seu plano de negócio sólido. O primeiro trator novo que chegou à fazenda foi celebrado não como um luxo, mas como uma ferramenta de renascimento. Os pequenos lucros, antes desviados, agora eram reinvestidos na propriedade em melhorias que todos podiam ver. A fazenda Boa Esperança, cambaleando à beira do abismo, sob a gestão de Antônio, estava lentamente se reerguendo, mais forte e mais saudável, alimentada não pela ganância, mas pela dedicação. De Antônio, pouco se ouvia. As notícias que chegavam eram fragmentadas e melancólicas. Ele fora visto em uma cidade vizinha, morando em um pequeno apartamento alugado, o orgulho substituído por um ressentimento amargo que o consumia. Perdeu os amigos que seu dinheiro atraía e a autoridade que seu sobrenome lhe conferia. Ele se tornou um fantasma, assombrado não por Helena, mas pelas consequências de suas próprias escolhas. Sua sentença não foi a prisão, mas algo talvez pior para um homem como ele: a irrelevância. Ele foi forçado a encarar a verdade que sempre negara. Sem a fazenda para defini-lo, sem o poder para intimidar os outros, ele era apenas um homem pequeno e vazio. Numa tarde tranquila, Helena retornou ao velho baú. Ela pegou a pasta de couro, o testamento e o pequeno diário. Eles não eram mais gatilhos de medo ou instrumentos de guerra, eram monumentos de sua libertação. Ela os tocou com uma reverência silenciosa, agradecendo ao homem que, mesmo após a morte, lhe dera as ferramentas para reivindicar sua vida. Ele não lhe dera apenas a terra, ele lhe dera a chance de descobrir a força que sempre existiu dentro dela, enterrada sob anos de humilhação. A tarefa inútil de limpar aquele baú se revelou o ato mais significativo de sua existência. O paradoxo perfeito que a levou da invisibilidade à autoridade suprema sobre seu próprio destino. O verdadeiro legado do sogro, enfim, estava seguro. Ele sabia que a terra não pertence a quem tem o nome no papel, mas a quem tem a terra no coração. A lealdade que ele exigia não era obediência cega, mas uma devoção à essência daquele lugar, ao trabalho, ao cuidado, à vida que pulsa em cada folha de capim e em cada animal. Helena, a agregada inútil, provou ser a única verdadeira herdeira, porque ela já possuía a fazenda em sua alma muito antes de possuí-la em cartório. Ela transformou um símbolo de opressão em um emblema de sua independência, garantindo que a Fazenda Boa Esperança finalmente fizesse jus ao seu nome. A jornada de Helena, de uma esposa silenciada a uma líder respeitada, prova que o verdadeiro valor nunca pode ser diminuído pelas palavras de desprezo dos outros. Ela não apenas herdou uma fazenda, ela a resgatou, a curou e a transformou em um símbolo de sua própria resiliência. Uma história de justiça, empoderamento e da verdade de que o trabalho feito com amor é a força mais poderosa que existe. O legado do sogro não foi apenas a terra, mas a oportunidade para que a verdadeira guardiã finalmente assumisse seu lugar de direito e reescrevesse seu futuro com as próprias mãos. Se você se emocionou e se inspirou com a incrível reviravolta na vida de Helena, mostre seu apoio deixando um like neste vídeo. Compartilhe essa poderosa mensagem de justiça com seus amigos e familiares. Queremos saber, qual foi o momento mais impactante desta história para você?
Deixe sua resposta nos comentários abaixo. E o mais importante, se você adora narrativas sobre pessoas comuns que realizam feitos extraordinários, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma de nossas futuras histórias. Obrigado por assistir e até a próxima.